Bom dia a todos. Bom dia pelo convite. Agradeço Marins pelo convite. Senhores, senhoras, é um prazer falar com vocês, mas eu quero agradecer principalmente ao Max, que deu uma abertura boa, uma introdução excelente, uma abertura excelente, uma introdução ótima sobre o histórico das drogas. Na realidade, essa história que é o que está escrito, porque a droga acompanha o homem desde o início do seu caminho por esse planeta. Algumas características próprias da América Latina fazem com que a cocaína já é conhecida, como vocês sabem, desde os tempos antes. O uso de drogas aqui na América Latina é antes do homem branco chegar. O Santo Daime já fazia parte das cerimônias e usos da pessoa. Só que no século XX foi o século da democracia. Ele democratizou o uso das drogas. Algumas coisas que Marx disse agora aqui é muito interessante, porque o que vocês ouviram falar sobre a cocaína, que serve para isso, para aquilo, nós estamos ouvindo tudo de novo com a maconha. É como se fosse legalizar, a tentativa de legalizar e justificar o seu uso. Sem dúvida que a cocaína era puramente um medicamento conhecido há muito tempo, como o Max disse aí, em 1870, mas já fazia parte lá nos Estados Unidos como um medicamento, um produto que aumentava a capacidade, fazia parte de um monte de elixires e até combinou, como ele mostrou bem, com a Coca-Cola. Então, diante nós vimos a história que falar sobre drogas não é só falar sobre que a droga faz mal. A primeira coisa que nós falar sobre isso, quando nós falamos dos jovens, dos nossos filhos, etc., a nossa tendência fala assim: a droga vai matar, a droga vai provocar um monte de problemas. Se falarmos dessa forma, nós vamos perder a nossa credibilidade, porque na realidade a droga faz bem. Ele vê no menino, que é o mais popular da classe, ou da escola, que anda com melhores roupas, com melhor tênis, é um pequeno traficante. Quando ele começa a experimentar, como o Max disse que é por curiosidade, não é tanto por curiosidade, mas a competição, hoje, ele fala: não, mas não é tão ruim quanto a mamãe disse, que a professora disse, certo? Aí ele já perde credibilidade. Então nós não podemos combater a droga dizendo que ele vai matar, que ele vai fazer mal, vai virar uma pessoa sem sentido na vida. Nós vamos mostrar depois, realmente, com a informação, o que a droga pode fazer a longo, médio e longo prazo. Mas fazer isso, vocês precisam saber mais que eles. Nós estamos numa guerra desigual, porque as informações que vocês têm, muitas vezes, são inadequadas ou insuficientes em comparação com as informações que ele tem. Ele tem tempo de entrar na internet. A maioria das informações dos seus colegas foi justamente que a droga faz bem para ele. Isso é um estudo recente mostrando que quando nós falamos com jovens, o que nós falamos com adultos vale menos do que o que ele aprende ou escuta dos seus pais. E dá mais valor do que eu sou a coleguinha de mesma idade dele, 12, 13, 14 anos, vale muito mais do que a informação que vocês como professores, vocês como pais, mães, passam para ele. Então, o que eu vou tentar fazer isso aqui é atualizá-los sobre drogas de tal forma que vocês possam atuar. Como diz, a arma mais importante é a informação. Eu espero poder passar isso para vocês. Então, em primeiro lugar, as drogas realmente fazem mal? Por que os jovens experimentam ou usam drogas? O que leva à dependência? Quais as drogas são à nossa disposição hoje? É muito mais do que apenas cocaína, maconha ou álcool. E quais os instrumentos disponíveis hoje para evitar, prevenir ou afastar-se das drogas? Alguns fatos. Primeiro, 70% das vítimas fatais de acidente ou consumiram álcool ou alguma droga. Certo? São dados do Instituto Legal. Desde 2008, o consumo de cocaína e crack superou todas as outras drogas.
eu diria que a maconha oferece prejuízos muito superiores do que o álcool ou então até o próprio crack. Principalmente, o crack tem problemas agudos rapidamente, mas a maconha, os efeitos da maconha, principalmente os jovens da faixa etária que devem sair da escola, são efeitos que vão marcá-los para o resto da vida. E o uso de álcool e maconha, concomitantemente, é extremamente danoso. Certo? Provavelmente o efeito, o número de acidentes que nós estamos tendo nas ruas, nas estradas, não é apenas com o álcool, mas com a maconha. Um baseado, antes de pegar um carro, tem o mesmo efeito que tomar 3 doses de bebida alcoólica. Então, é o mesmo efeito que tomar 2 ou 3 caipirinhas, 3 ou 4 whiskies, certo? A maconha tem o mesmo efeito sobre o psiquismo. O comércio de drogas hoje movimenta um volume de dinheiro extraordinário. A segunda atividade ilícita mais rentável do mundo. Só que, e a primeira é contrabando de armas. Só que o contrabando de armas está intimamente ligado ao comércio de drogas. Então, direto e indiretamente, o tráfico de drogas é a atividade ilícita mais rentável do nosso planeta. Vocês veem a quantidade, o que eles passam. Hoje o uso de submarinos descartáveis, que custam 2 bilhões de dólares, é uma coisa corriqueira. Certo? Enfia então, uma quantidade de 30, 40 milhões de dólares dentro de um submarino, ele entra no costa do Califórnia, certo? Descarrega e joga esse submarino descartável que custou apenas 2 bilhões de dólares. O consumo abusivo de drogas legais, lícitas, principalmente à base de anfetaminas, de tranquilizantes benzodiazepínicos, hoje, é superior a drogas ilícitas. Nos últimos 5 anos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas demonstrou que 60% do uso abusivo de substâncias químicas são substâncias legais. Tem registro, RG, autorizado pela Anvisa, autorizado pela FDA, autorizado pelo EMA na Europa. Certo? Então, o combate é muito mais difícil, porque você não pode proibir uma substância que é lícita, isso tem registro. Cada vez mais jovens usam álcool. Qual idade vocês acham que começa álcool? 12, 13 anos? Não, é 9, 10 anos. Certo? 9, 10 anos já estão aí. O consumo na idade faixa entre 12 e 14 anos é maior no sexo feminino do que no sexo masculino. Certo? Mas em qualquer festa que os seus filhos estão indo, qual o primeiro a cair? Uma menininha. 10, 15, 20 minutos depois que começou a festa. Certo? E hoje as drogas são cada vez mais potentes que anos atrás. Nós vamos passar isso aí e mostrar isso para vocês. Tá. Então, em primeiro lugar, como que nós podemos combater a droga? Primeiro nós vamos conhecer o psiquismo e o desenvolvimento dos jovens, das crianças. Então, a criança e o adolescente aprende muito mais por imitação, por observação e por repetição. Não adianta, certo? E eles resistem a sermões e assédios verbais, ameaças, como o Max disse que ele sofreu quase, né? Quando perdeu aquele órgão importante, para eles não tem mais importância, certo? Porque eles não pegam. Ainda com o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, você nem pode tocar na criança, então muito menos, né, eficaz qualquer ameaça. E aliás, quando você começa, os pais começam a levantar a voz, eles já desligam. Eles têm um switch, desligam. Os pais muitas vezes procuram compensar, certo, a sua falta, a sua presença moral com aquelas festas, né, com aquelas viagens. Então, este ano nós vamos para a Disney. Depois da segunda vez que vai para a Disney, não tem mais graça. Certo? Quantas crianças, eu outro dia no consultório, um dos meninos estava usando drogas, ele falou assim, quantos pares de tênis que ele tinha? Menino de 16 anos, ele tem 9 pares de tênis, não usou nem a primeira, já está na 9. Aí eu falei, mas o que você está fazendo para ele? Ah, eu comprei, passei no lugar, tinha. Um era barato, os 2 tinham com desconto, eu levei os 2 para ele.
Então não dá mais importância a essas coisas, sabe? Então estão procurando incentivos e experiências novas. E o dia a dia estabelece os vínculos e os hábitos que nos guiarão na vida. E se vocês são professores, esse vínculo é muito importante também, porque infelizmente nos dias de hoje, a escola substitui a família. Muitas vezes a escola substitui os valores do lar. Bom, qual que nós vamos falar sobre eles? Então, de uma maneira geral, a maioria das drogas, em geral, não fazem mal, seu uso é agradável e pode às vezes fazer bem. Vamos perguntar, então está fazendo apologia das drogas. Vamos começar. Seu filho tem dor de dente, nascendo o dente, o que vocês fazem? Pede o pediatra, que remédio eu posso dar? Meu filho não acordou, hoje não dormiu bem, posso dar um remédio para ele? Está resfriado, doutor, qual remédio gripal posso dar para ele? Não é isso que acontece? Então nós falamos desde que o nenê tem 5, 6 meses de idade, nós estamos fazendo a apologia das drogas. Porque a droga, em inglês, a palavra em inglês chama drug. Então, já começamos com a filosofia de dar droga. Muito diferente de uma filosofia oriental. Oriental assim, está doendo, pode deixar, aguenta, né? Até um certo ponto. Por quê? Porque isso faz com que a criança tenha que aprender a conviver com dor, porque isso vai ser para o resto da vida. E a filosofia hoje droga para tudo. Está triste, toma um remédio. Está eufórico, toma remédio. Está hiperativo, tem mais, vem, toma Ritalina. Tá certo? Então, vai para uma festa, a mamilha está te assediando, toma Viagra. Aliás, o consumo de Viagra entre jovens é maior do que pessoas acima de 60 anos. Ok? Então, remédio para tudo. Então, essa é a filosofia que o mundo ocidental está passando para os filhos. Tá? Qualquer coisa, uma pílula, algumas gotas, resolve tudo. Quantos jovens vocês imaginam estão tomando Rivotril, clonazepam? Hoje o clonazepam é a droga, é o remédio mais utilizado, mais vendido no Brasil pelos jovens, adolescentes e adultos. Tem fobia social? Toma clonazepam, Rivotril. E na minha posologia, no meu livro, clonazepam é usado só para convulsões. Tá certo? Mas todo mundo sabe que isso ajuda muito Então, por isso que nós falamos que muitas drogas não fazem mal imediato, certo? Uso agradável imediato. É que o jovem não vê muito mais do que 1 metro na frente do seu umbigo, certo? Ele não está chegando daqui a 10, 15 anos, quando ele vai ser refém das drogas. Isso nós vamos passar essa informação para ele, certo? Então, quais são os problemas? Exatamente isso. O uso inicial, muitas vezes estimulado pelos pais. Muitas vezes vocês, professores, ligam para o pai assim: olha, precisa de Ritalina. Quantas crianças no meu consultório que eu vejo, quem prescreveu, indica que tem que tomar Ritalina, é professor. É o professor. O filho está com problema na escola, tem que tomar remédio. Em vez de procurar outras maneiras, ou talvez fazer diagnóstico, o menino não escuta, não enxerga, não tem remédio que vai resolver isso. O uso de qualquer substância com ação no cérebro imaturo da criança vai trazer consequências incalculáveis lá para frente. E todos os órgãos e sistemas do jovem ainda não são amadurecidos, são muito mais suscetíveis do efeito dessa substância. Muito mais do que uma pessoa que tem mais de 20 anos. As drogas são medicamentos ou substâncias legais, como nós falamos. A primeira experiência foi traumatizante, desagradável. Na realidade, se vocês pegarem uma jovem, eu pergunto para eles: qual foi a sua primeira experiência com maconha? Horrível, disse que nunca ia mais tocar aquele negócio. A primeira vez que ele fuma, ele tosse até que o coração quase está aqui em cima, de tanta irritação que a primeira experiência com cigarro. A primeira experiência, muitas vezes, com álcool, foi em casa. A maioria das primeiras experiências são em casa. Mas quando ele toma o primeiro porre, eles nunca mais vão tocar nesse negócio. Ele diz:
certo? Mas o cérebro dele diz o contrário. Nós vamos ver lá na frente. E principalmente a experiência, o exemplo dos pais, certo? Quantas meninas contam que a primeira coisa que o pai vem é dar dose dupla de uísque antes de dar um beijo na pai, na mãe ou no filho. Essa é uma figura que eu vejo muitos anos atrás que eu aproveito. Olha que nós algumas coisas. O cérebro praticamente não aumenta de tamanho a partir de 5 anos de idade. Se você, como pediatra, ao medir a cabeça de uma criança, você mede assim. Aí você nasce com 35 centímetros de fluido cefálico quando nasce. Com 2 anos e meio, 3 anos de idade, é 50 centímetros. Depois disso, ele termina com 40, 50, 55. Acabou. O crânio não cresce mais. E o cérebro também não cresce muito mais. Tá certo? O que acontece depois disso? Ele amadurece. Ele aumenta os sinapses. Aumenta as interações entre os vários setores do cérebro. E aí a principal fase desse desenvolvimento, dessa complexidade, começa dos 6, 7 anos de idade e termina em torno de 16, 18 anos de idade. Tá certo? Vamos ver isso aqui. E essa fase qual é? É a fase mais crucial da sua vida, que é a adolescência. Essa fase é fundamental, né? Certo? No desenvolvimento das habilidades que vão nortear a sua fase como adulto. As fibras nervosas que ligam o lado direito e esquerdo, certo? Vão desenvolver e terminam o seu desenvolvimento até os 20 anos de idade. Os lobos temporais são responsáveis pela emoção, pelo amadurecimento, que é o QE, que é o mais importante. Então, continua o desenvolvimento até os 16 anos de idade. Os lobos parietais integram as informações sensorial, de tato, visão, emoção, etc., terminam em fase pleno desenvolvimento da adolescência. E, finalmente, os lobos frontais e pré-frontais, justamente aquele que distingue o ser humano dos animais inferiores, não cessam nunca em desenvolver. Ora, é nessa fase que os jovens estão experimentando droga. É importante lembrar que quando usa qualquer substância, seja medicamento, seja ilícita, ele vai afetar o desenvolvimento do cérebro. Não que ele vai desenvolver o número de neurônios, ele vai afetar sobretudo a interação entre os axônios, ou seja, as comunicações entre os vários neurônios. É essa fase que é mais desenvolvendo, mais entre adolescentes, isso aí. A memória, a capacidade do seu filho de usar um iPad, usar um computador, é assustador. Eu peço para minha filha, como que eu ligo isso aqui? Em 10 segundos ela fez a comunicação. Eu já tinha gastado mais de 2 horas. Certo? Então, essa habilidade manual, mas principalmente a capacidade dos seus neurônios de interligar, é assustador nessa idade. Usando droga, ele vai alterar essa capacidade, e o preço que ele vai pagar é lá para os 30, 40 anos. Nosso cérebro, certo? Você conhece o nosso cérebro. Você sabia que o cérebro tem áreas distintas, especiais. Então nós temos a área da sensação, movimento e julgamento, visão e coordenação. E a parte importante é o mesencéfalo, essa área aqui, certo? Onde temos núcleos da dor e nós temos a região da recompensa. E é também muito perto, onde são armazenadas as informações e experiências que nós temos na memória. Não é por coincidência que a zona da dor está perto da zona da recompensa. Aliás, tem um ditado, né? No pain, no gain. Certo? Justamente por causa disso aqui. Certo? É isso aí. Então, ao saber disso, os cientistas fizeram uma história muito importante, uma experiência muito importante com o rato. A primeira pergunta que eu faço para os jovens: você pensa que você é mais inteligente que o rato ou não? Mas só a pergunta: que pergunta? Meu cérebro é 20 vezes maior que o dele. Então tá bom. Agora, os cientistas descobriram que os genes do homem
são 96% semelhantes ao rato, mais do que do chimpanzé, sabia? É um ferramenta genético. Muito bem. Então, o que acontece? Eles colocaram um eletrodo perto daquela região, esse rato, esse camundonguinho, virgem, recém, 3 ou 4 semanas, nunca já vai falhar, andava pela jaula e, sem querer, ou querendo, ele vai pisou de pedal. Injetava uma minúscula quantidade, eram umas substâncias químicas. Ele ficou assim meio excitadinho. Passou mais uns momentos, apertou na tecla de novo, outra sensação. Em 5 minutos, esse ratinho estava pisando no pedal 60 vezes por minuto. Em 10 minutos, ele estava pisando 200 vezes por minuto. E pouco tempo depois morreu de overdose. Certo? Ora, é exatamente isso que acontece. Uma primeira sensação leva a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. De tal forma que o cérebro desse animal não consiga mais controlar as suas atitudes. Isso então desenvolveu esse novo modelo. Essa imagem é bem recente. Para ter uma ideia, isso saiu em 2012, faz um ano, certo? Então mudou muito o nosso conceito sobre o uso e efeito das drogas. Quando uma pessoa experimenta a droga ou qualquer substância química pela primeira vez, não é agradável. A grande maioria das vezes vão falar que não é agradável. Só que ele faz o quê? Ele estimula a formação de um neurotransmissor chamado dopamina e adrenalina, mas principalmente dopamina. Então, essa dopamina que é liberada, que é estimulada pela primeira experiência com a droga, ele fica lá quietinho, certo? Então, como você fala, como eu falei, repetindo, a primeira experiência com a droga nem sempre é agradável. Só que aquela dopamina vai provocar uma série de transformações no seu cérebro e uma memória que transforma aquela sensação desagradável numa sensação agradável. Isso depois da primeira experiência. Aí passa uma semana, 2 semanas depois, ele vai lá e toma novamente uma experiência ou com álcool, ou com maconha, ou com cocaína, não importa. Certo? Aquela sensação desagradável inicial torna-se agradável. Nossa, não foi tão ruim assim. Até que foi boa. E aí o corpo começa assim, pedir para se experimentar uma terceira vez. Então, ao ter a proximidade desse contato, o corpo quase que chama ele a tentar de novo. Aí a terceira vez torna-se muito mais agradável e induzido na terceira, quarta, quinta vez. Essa sensação se chama memória eufórica, que é liberado exatamente pela dopamina. Mas é importante lembrar também que eles têm, toda droga entra como se fosse um cavalo de Troia. Ele entra para uma atividade, um efeito, e ele acaba de dividir o outro. Certo? Então, por exemplo, ao tomar um remédio para dor, ele aumenta a sensação de que, ele aumenta a dopamina, que faz com que ele vire esse remédio para uma outra efeito. E, ao mesmo tempo, a liberação de substâncias tóxicas para o corpo, substâncias citotoxinas, que vão ajudar a destruir os neurônios, destruir as conexões, as sinapses. Então, essas citotoxinas são responsáveis por isso aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Com essa liberação de dopamina, cada substância tem uma capacidade de aumentar, a liberar a dopamina, aumentar a concentração de dopamina. E quanto mais alta essa quantidade de dopamina liberada, mais rapidamente desenvolve a dependência. Então, nós temos aqui, a maconha aumenta 175%, álcool 200%, a nicotina do cigarro, como o Marx disse, 225%, a cocaína 400%, e a metanfetamina e o crack em 1000%. Então, a rapidez com que isso desenvolve a dependência está intimamente ligado à quantidade, à porcentagem de estímulo da dopamina. Cada nova experiência aumenta e reforça a produção de dopamina e adrenalina, induzindo aquela chamada lembrança eufórica. Em inglês se chama rush recall ou rush memory. Uma vez estabelecido isso, cada nova exposição desencadeia um desejo incontrolável por usar a droga intensamente.
O cérebro não consegue mais distinguir informações vitais e lembranças ligadas à droga. Ou seja, quem torna viciado não é a pessoa, é seu cérebro. A droga começa a tomar conta do cérebro. E cada vez mais ele vai procurar o quê? Satisfazer essa necessidade, essa vontade de usar. Essa transformação é praticamente irreversível, ou seja, essas mudanças são literalmente pétreas. Nós acreditamos que, a partir de um certo momento, nós não conseguimos mais remover essa lembrança, tá certo? Então, convencido que essa não existe uma maneira adequada de apagar essa lembrança eufórica. O consenso hoje é que, em alguns casos, o único rush pode danificar de tal forma o corpo e transformar totalmente a estrutura do cérebro. E de tal forma que da maneira como as suas células se comunicam, ou seja, as sinapses. Essas transformações não duram apenas aquele episódio, mas persistem por toda a vida. Então, o que acontece? Nós temos o efeito das drogas e do efeito prolongado. Cada um tem o seu efeito, eu não vou demorar isso aqui, depois nós vamos conversar sobre isso. Certo? Agora, o uso de qualquer droga depende de um tripé. Tem que ter a droga, tem que ter o usuário e tem que ter ambiente favorável a isso. Certo? Se nós eliminarmos o usuário, assassinamos o usuário. É a única forma. Ou então tirá-lo da... Tirar a droga não é sua função, é da polícia, do governo, quando eles podem. E finalmente, o que nós podemos influenciar? É justamente o ambiente. O ambiente que nós propusermos. Se for saudável, não tem lugar para a droga entrar. Certo? Então, ambiente escolar é o que vocês podem agir. O usuário depende individualmente da casa, do pai, da mãe, quando eles podem. Nós sabemos que em várias situações eles são ausentes. E eliminar o uso da droga, vocês sabem, bom, não preciso falar sobre isso, vocês sabem bem o que acontece. Então, o que leva as pessoas a usarem droga? Banalização. Essa campanha aí dizer que maconha deve ser liberada. Essa é uma campanha dizendo que um pouquinho de álcool faz mal. A campanha, como o Márcio mostrou, que a campanha pró-cocaína, pró-maconha, pró alguma coisa, etc. E você consegue remédio em qualquer lugar. Ah, precisa. Muitas vezes nós dizemos, usa o remédio, ajuda a escola, ajuda o estudo. Em vez de trabalhar como eu tinha que estudar, eu tinha que realmente sentar na cadeira, horas e horas decorando. Hoje não. Ritalina. Uma Ritalina melhor memória, ou outros remédios, né? Tem tantos remédios para melhorar a memória, etc. A busca de novas sensações, certo? Por que isso? Quanto tempo livre nossos filhos têm? Quanto tempo eles gastam em centro de computador? Quantos meninos estão fazendo esporte? Quantos estão fazendo música? Eu lembro muito bem o que o Marins fala assim, sabe como seus filhos faziam? Não tinha 1 minuto nem para respirar. Eles tinham hora programada, não é? Quanto mais ocupa o espaço, o tempo dos seus filhos, dos seus alunos, com trabalho, com esporte, com música, com aprendendo na biblioteca, exigindo que façam pesquisa para trazer lição para casa, tem menos tempo para gastar pensando em drogas, em outras coisas, ou então aplicando com joguinho eletrônico. Pressão do grupo. Né? Para ser legal, você tem que seguir um grupo. O grupo mais legal qual é? Aquele que está mais usando álcool, drogas, etc. Preencher, então essa são chamada comorbidade. Tem alguma doença, alguma dificuldade? Toma remédio. Desinibir coragem. Muitas vezes para enfrentar uma coisa tem que tomar 2 ou 3 doses de bebida. Né? Isso é que os jovens falam. Comorbidade. Doenças concomitantes. Então, principalmente essas doenças bipolar, etc. Acontece que hoje a nossa tendência é o quê? É dar carimbar as crianças. Né? Essa criança é antissocial, essa criança tem bipolar, esse aqui tem depressão, esse aqui é hiperativo, esse tem déficit de atenção. Qual é o nome dele? João, Maria, José? Não, ele é como tem alguma coisa. Então, a tendência nossa de dar rótulos das crianças. Ansiedade. Não, então, a necessidade de ser bem sucedido, não academicamente, ser bem sucedido socialmente. Certo? Né?
Repetição de poderes familiares. Meu pai fazer, a mãe fazer as coisas, usar drogas, usar remédio, usar álcool. A mãe que sempre está tomando um comprimido atrás do outro para dor de cabeça. E contestação. Ah, você não quer? Eu vou tentar. Mas por quê? Porque não tem poder positivo. Os fatores interpessoais são importantes, sem dúvida. A família é tão importante, né? Como eu disse, a família é o berço de tudo. Se os pais estiverem próximos, acompanhando a criança, é muito mais. Os pais são distantes, falta de diálogo, só cobrança, só briga, certo? Instabilidade familiar. Nós sabemos hoje que o uso de drogas é 4 vezes maior em lares desfeitos do que naquelas famílias onde os pais estão juntos no modelo da vontade de ter um filho bem feito, bem sucedido. Modelos muito perfeitos. O pai que é muito famoso, a mãe que é muito famosa. Você é muito famosa, terá de ter muito tempo o quê? A sua atividade extrafamiliar. Amigos que aceitam e usam drogas, e obviamente que é o ambiente que influencia. Fatores socioculturais. Um texto que nós vivemos hoje. Hoje a gente tem uma apologia das drogas. Qualquer festa, balada, qualquer rave, tem drogas no meio. A cultura que a droga faz bem. Por quê? Porque esses meninos que morreram agora, champignon, né? Certo? Etc. Ah, mas não usava droga. Não usava droga porque que se lutou. Eu acho que o problema, nós vamos mostrar por quê daqui a pouco. Tolerância no ambiente familiar às drogas, certo? E disponibilidade nas drogas. Muitas vezes os pais não estão em casa, mandam o filho para casa de um amigo. Outro dia tinha um menino que foi lá no consultório, a mãe disse que começou a usar maconha. Por quê? Porque passava a tarde na casa de uma família que o pai usava maconha, o filhinho usava maconha e obviamente seu filho, ao passar uma tarde lá, experimentou maconha. Certo? Então, cruzar para sociabilizar, só experimenta. Estimular, quebrar a rotina, começa a fazer uso regular disso. Acompanhe o uso. É muito mais a companhia de amigos do que sozinho. E como que é a sua evolução nas drogas? Certo? Inicial sempre é o primeiro experimental. Alguém está usando, usa, se não usar tem a pressão, é maricas, é covarde. Ou então, como acontece com outro rapazinho. Ele não estava usando maconha, mas só que ele, para conseguir beijar uma menina, assim, só depois que você fumar uma pitadinha desse cigarro de maconha. Depois ele passa para uso mais frequente. O problema depois começa a ser o happy hour, né? Toda tarde tem uma rodada de amigos. Vai para a praia, tem a rodada de amigos que fumam ou bebem. Certo? Aí depois então, para aquela criança, aquele jovem, passa a ter um problema, um usuário problema. E finalmente, a dependência. Não tem jeito. O passo é exatamente isso. São 5 passos para tornar esse uso, esse jovem usar. Agora, é importante lembrar que devido a características pessoais de cada pessoa, ele tem maior propensão ou não de aumentar a quantidade de dopamina. E não é previsível, não está tampado. Eu tenho um problema aqui, eu vou ser realmente a usar mais dopamina. Então, a prevenção é importante. Porque como nós não podemos prever o efeito dessa droga nesse jovem, dessa substância nesse jovem, é melhor não experimentar. Então, esse número, por que só pode usar fumar e beber depois de 18 anos? Não é uma lei moralista, é uma lei fisiológica. Se um jovem não usar drogas, álcool, cigarro, antes de 18 anos, se não usar, quer dizer, se usar só após 18 anos, a possibilidade dele tornar-se dependente é muito menor, é cerca de 5, 6 vezes menor do que se começar a experimentar isso antes dos 18 anos. De tal forma que tem uma ditado: se você usar álcool, cigarro antes dos 18 anos e resolver largar, só tem 20% de chance de ser bem sucedido. Se você usou essa substância pela primeira vez depois dos 18 anos e você resolveu largar, a sua chance de sucesso é acima de 80%, ou seja, o inverso. Só um número figura, mas os números são bem clássicos dessa linha. O uso de uma droga leva a outra. Esses são dados feitos nos Estados Unidos pela ANIDA. O uso na vida de tabaco ou álcool, consumo de maconha, risco 65 vezes maior. Usou maconha alguma vez? O risco de usar cocaína é 104 vezes maior. Isso está
bem claro e bem clássico em vários estudos científicos. Então, quais os riscos fora da família? Comportamento na programação de aula, agressão e impulsividade, falência acadêmica, pouca habilidade de lidar com frustrações, certo? De confrontar problemas, associação a colegas com o mesmo problema, certo? E crença de que o consumo é tolerado em outros países, sociedades, ciclos sociais. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos países legalizaram a maconha? Qual a resposta? Holanda, Uruguai, Portugal. Portugal não legalizou, tolerou, descriminalizou. Não tem lei dizendo que o permite. Errado. O único país que legalizou a maconha foi o Uruguai. A Holanda não legalizou, ele tolerou. Estados Unidos tem 5 estados que passaram lei no ano passado, 2012, tornando legal o uso de maconha. Sabe quantos aplicaram essa lei? Nenhuma. Porque eles não conseguem, até hoje, eu acompanho isso de perto. Esses 5 estados, Colorado, Washington, a cidade de Washington e mais uns 2 outros, eles passaram leis, não foi regulamentado, porque eles não conseguem resolver o embrólio. Se eles permitirem, o estado vizinho, como vai ser? Se eu permitir usar maconha e se bater no automóvel, o que acontece? Como que é a lei? Então, por enquanto, foi passada a lei, mas não foi regulamentada. Então, o único país no mundo que passou, que legalizou a maconha, foi o Uruguai. Certo? Holanda, que vocês estão falando, é muito pelo contrário. Eles toleraram, e vocês sabem, a partir de janeiro deste ano, ninguém pode vender maconha para quem não é holandês ou tem visto de permanência na Holanda. Por que isso? Por quê? Porque de tantos problemas estavam tendo com o usuário de tráfico de drogas, que custou mais caro aos cofres públicos para tratar essas pessoas. E também para a pressão dos vizinhos. Compravam maconha lá, atravessavam a fronteira e levavam para a Holanda, para a Alemanha, etc. Então não é bem isso, viu? Então essa crença não é bem verdade. E isso os jovens falam depois quando você mostra os dados. Quais as drogas estão à disposição? Certo? Essas aqui são só drogas ilícitas, quase que todas são ilícitas. Então eu vou passar informações para vocês o que acontece com cada uma delas. O álcool. Nós somos as mais tóxicas, sabia? Em termos de universalidade de ação. Ele é mais tóxico que maconha, crack, etc. Por quê? Pelos efeitos que ele tem dentro da célula. Ele afeta todas as células do corpo. E provoca dependência numa velocidade incrível. Certo? E, como se define o alcoólatra? Essa definição é aceita pela Academia Americana de Psiquiatria desde 2006. O alcoólatra é aquela pessoa que bebe regularmente 2 doses ou mais da bebida para aquele dia, não é todo dia, para aquele dia, certo? E essas 2 doses são 2 doses, mais que 2 doses de destilado, mais que 1 garrafa e meia de cerveja, 900 ml, e mais que 3 copos de vinho. Quem usar isso com regularidade é definido como alcoólatra. Isso saiu em 2006, 7 anos atrás. Até hoje não foi derrubado. Muita gente protestou. Não é verdade. Então eles falaram assim, então me mostrem. E todas as outras sociedades tiveram que aceitar essa definição. Quantos de vocês conhecem pessoas que tomam mais que 2 doses toda vez que chegam em casa? Quantos de vocês conhecem alguém que num jogo de futebol de fim de semana não vale mais um gol, vale a cerveja, rodada de cerveja? E a pessoa vê com ansiedade a vontade de jogar. E xinga quando chove, não porque não jogou futebol, porque não vai ter a sua rodada de cerveja. Essa pessoa corre. Cada porre em coma alcoólico destrói cerca de 1 milhão de neurônios por cada porre. Como nós temos 800 milhões de neurônios, ele tem 800 vezes de tomar porre. Ou seja, se é todo dia, sai uns 3 anos. Se for uma vez por semana, ao cabo de 6, 7 anos. Obviamente, não precisa destruir todos os neurônios, né? Se nós destruirmos 10% dos neurônios, nós não somos mais seres vivos, seres humanos. Quais efeitos? Primeiro efeito sobre o jovem, isso não é menina, é menino mesmo, certo? Um dos efeitos
do álcool é o ginecomastia, ou seja, a formação de seios, de mamas. Isso não acontece apenas com o álcool, isso acontece com qualquer droga. Então, nós temos os efeitos adversos de maconha, cocaína, a ginecomastia. Muitos jovens são incomodados com ter peitinhos, podem ter que usar um sutiã. Então, quando eles vão procurar um cirurgião plástico para corrigir isso, uma das perguntas que o cirurgião faz é: você usa droga? Você usa álcool? De tão comum que isso é associado com o uso de droga. Esse é o cérebro de uma pessoa que morreu, um exame psicológico, e o cérebro de uma pessoa que morreu não por causa de álcool, qualquer outra doença, pode ser por dengue, etc. Quando nós dizemos que alcoólatra tem cérebro cheio de dentro, é literalmente verdadeiro. Olha o cérebro, cheio de lacunas, cheio de buracos. Esse é o cérebro de uma pessoa que morreu de cirrose hepática por álcool. O que acontece com o cérebro? Esse foi feito um estudo especial em imagem SPECT, e o cérebro, chamado SPECT, é um tipo de tomografia que você avalia a atividade cerebral. Então, o cérebro, quanto mais escuro, maior a atividade cerebral. Essa é uma pessoa que usou álcool há mais de 20 anos. Olha os buracos que ele tem. Certo? Essa aqui é a parte frontal, essa é a parte posterior. Ok? Esses buracos não é que estão necróticos, são áreas não funcionantes do cérebro. Essa é a imagem de uma criança de 6 semanas que morreu aos 6 semanas de vida. Esse é de uma criança que morreu porque deu um problema cardíaco. Esse é o cérebro de uma criança com síndrome feto-alcoólico, ou seja, a mãe bebeu durante a gravidez. Certo? Quando a gente fala de teratogênese, ou seja, quais os remédios que afetam ou causam malformação no feto, eu pergunto assim: me dá um exemplo de uma substância teratogênica. Todo mundo fala assim: talidomida, Accutane. Ninguém fala de álcool e cigarro. Álcool e cigarro são as duas substâncias que são maiores responsáveis por malformação de criança. E o pior desses dois, é que eles afetam o desenvolvimento do feto do primeiro dia até depois do nascimento. Então, o álcool e o cigarro provocam alterações cerebrais do corpo no primeiro, segundo e terceiro semestre. Talidomida só nas primeiras 3 meses, certo? O Accutane, ácido valproico, só nos primeiros 2 meses e meio da gestação. O álcool e cigarro, toda o período de gestação. Cada período tem um efeito sobre a criança, sobre o feto. Certo? É importante, o que tem em comum? Cláudia Cássia Eller, Elis Regina, o Maris disse, Janis Joplin e Bob Marley. Bom, todos morreram. Essa é a primeira coisa comum. A segunda coisa mais comum: eles usaram cocaína junto com o álcool. A Elis Regina, no dia que eu estava em plantão no HC, deu uma pediatra, ela morreu porque por coincidência eu estava lá, eu não tratei ela, mas por coincidência eu estava em plantão no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro. Ela morava na Melo Alves, que fica por 2 quadras do HC. Ela comeu meia garrafa de Red Label e deu 3 ou 4 carreirinhas de cocaína. Certo? A Cássia Era também tomou 4 cervejas, cheirou 2 ou 3 carreirinhas. E assim, mas por diante, Joplin foi Jack Daniels e Bob Marley foi seu rum predileto lá do Caribe. Né? O que aconteceu? Eles usaram cocaína junto com álcool. E era isso uma coisa corriqueira. Mas só que naquele dia, a quantidade de coca-etileno que eles transformaram no cérebro, no fígado, foi maior do que eles conseguiram. Isso provocou uma lesão do coração. A coca-etileno, quando junta cocaína e álcool, é 17 vezes mais potente para o coração, tá certo? Infelizmente é o que muita gente faz. Cigarro, certo? Cigarro é um dos vícios mais difíceis de combater. É cada vez mais frequente o consumo entre jovens, principalmente entre meninos, sexo, entre meninas, certo? E hoje estão fumando cigarro com 9, 10 anos. E a Anvisa nos fez algum favor agora, temos passado uma legislação há pouco, proibindo a adição de qualquer substância no cigarro.
semana passada, a Anvisa permitiu 125 substâncias de volta a colocar no cigarro. A alegação do presidente da Anvisa é que ele não aumenta a nocividade do cigarro. Não aumenta, mas só que ele torna o cigarro mais agradável, mais palatável. E o motivo de proibir isso é justamente tão ruim que ninguém experimentava. Nós estamos conseguindo uma vitória. Você sabe que nos últimos 4 anos, o consumo de cigarro baixou de 34% para 17%. E com essa lei agora, com essa permissão na lei, essa permissão da Anvisa, nós também vemos frustrado a nossa tentativa de diminuir o consumo entre jovens. Certo? Vocês sabem, o cigarro tem 400 substâncias carcinogênicas e mais de 4.700 substâncias nocivas de saúde. É a causa mais importante de infarto de miocárdio e de hipertensão. Ele causa mais infarto do que o colesterol. Um dos fatores que predispõe a alergia e asma na criança, pais que fumam, o filho tem 3 vezes mais chance de desenvolver asma. Certo? E um dos fatores que facilitam a introdução à droga. Então, entre várias coisas associadas ao cigarro, certo? O que eu mais uso quando falo com jovens é isso aqui, ó. Você vai ficar igual a sua mãe em menos tempo. Envelhecimento precoce. Isso tem um motivo bem clássico, bem clínico, bem bioquímico. É que quando você fuma cigarro, a quantidade de monóxido de carbono, de cianeto e de benzeno que entra em cada cigarro é assustador. Cianeto aumenta 5 vezes com 4 cigarros. Monóxido de carbono aumenta 10 vezes depois de 4 cigarros. Isso são potentes vasoconstrictores, ou seja, eles diminuem a circulação do sangue e com isso tem menor chance de recuperação da célula. E com isso, então, um cigarro, outro cigarro atrás do outro, então aquela área para voltar a circular sangue demora 20 a 60 minutos depois de um único cigarro. É tão potente a formação de carboxiemoglobina e de cianeto, que são potentes vasoconstrictores. Fora isso, e quando fala menino, olha, seu pinto não vai baixar, ele fica preocupado, vai ficar um monte muito desagradável, mas são sintomas importantes. E dá para tentar convencer os jovens a não usar droga. A maior discussão hoje é o narguilé. O narguilé faz mal ou não faz mal? Certo? Então, com essa lei do álcool proibindo a venda de cigarros, reforçando, aliás, a lei de que não pode vender cigarro com 18 anos, e quem for pego vai ser punido, então eles vão fazer o quê? Recorrendo ao narguilé. O narguilé é bastante agradável, né? É uma atividade grupal, certo? Fuma 3 ou 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo, certo? É uma coisa do Oriente Médio, para mostrar que nunca faz mal, que é segundo eles. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde discorda. O narguilé é extremamente perigoso. Além de a água não ser filtro de porcaria nenhuma, enquanto vocês fumam, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa que fuma cigarro, quanto que ele aproveita em média do cigarro? Você tem ideia? Em média, 25 a 30%. O resto vai para ele fumaça. Por quê? Porque a pessoa que fuma, não vai deixar no prato, no cinzeiro. Fuma, deixa do lado, siga a cigarro, depois fica conversando, fazendo, etc. Isso aqui, a cigarro vai embora. Então, em média, um cigarro, a pessoa aproveita de 25 a 30% na melhor de forma. O resto. Muito bem, gente, vocês aí que assistiram essa maravilhosa palestra do Dr. Anthony Wong, né? Vocês viram aí, gente, o Dr. Anthony Wong, só para vocês terem uma ideia, é considerado realmente, né, a maior autoridade hoje né, em toxicologia do Brasil, né? É lá da USP, né? E eu queria dizer a vocês que tem que assistir mesmo, né? Tem que participar com ele, tem que ver, e eu quero agradecer vocês aí que assistiram, né? Essa coisa, eu não tenho
comentários a fazer, não é verdade, gente? A gente não tem nem comentários a fazer, a gente só tem a agradecer vocês aí que assistiram e lembrar também do próximo dia que nós vamos ter, né? Que é a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira a gente já começa, né, as cestas de aprender, como vocês estão vendo aí embaixo na tela, vocês têm a programação, né? Então a gente continua, né? Eu quero agradecer vocês muito por terem participado aqui, né, desse dia aqui da Fundação, né? E a Fundação LANF está sempre à disposição. E como sempre, se você quiser ter esse vídeo aqui, né, e mais aquele livro, né, do Cestas de Aprender, né, aquele livro dos 15 anos da Fundação LANF, é só você entrar aí no contato, né, @fundaçãolanf.org.br, né? Então é isso que eu queria dizer a vocês. Vamos ver aqui um videozinho só para vocês terem aí o vídeo que é para vocês terem aí o vídeo da Ana Paula. Vamos ver aqui para vocês verem, né, o vídeo que a gente apresenta aqui. Vamos lá. Gostou dessa palestra? Então acesse o site que está aparecendo aí na sua tela e junto com o vídeo dessa palestra você vai receber mais um e-book dos 15 anos de Ensinando a Aprender da nossa fundação. É um livro com textos e artigos dos nossos colaboradores e você poderá acessar a qualquer momento. Obrigada pela sua participação. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, né, por vocês estarem aqui e até a nossa próxima sexta-feira às 16 horas, né, onde nós vamos continuar com as nossas cestas de aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, né? Nós já tivemos aí o Dr. Anthony Wong, né, e tivemos antes o Dr. Isami Tiba. E agora nós vamos ter na próxima semana mais uma apresentação, não é, da Fundação. Tá bom, gente? Muito obrigado a vocês. Até sexta-feira que vem, aí, se Deus quiser. Tudo de bom com vocês aí, gente.